É. Bom, agora sim, eu acho que agora foi. Então, assim, meu amigo, minha amiga, você que está aí, está me acompanhando, nós temos conversado, nós estamos conversando sempre. Então, assim, essa live, essa aula que a gente coloca aqui no canal da escola, é uma aula como se a gente estivesse em sala de aula. Então, assim, o que você vai fazer? Você vai pegar essa aula, você vai transferir para o caderno, você vai fazer suas anotações. É uma construção de aprendizagem importante, né? E hoje a aula vai ser sobre o princípio da economia europeia e a formação do bloco da União Europeia, tá? Então, assim, professor, é para anotar isso? Lógico, claro, evidente que é, tá? Então, assim, professor, eu não sabia aquela coisa, tal. Não, é para anotar. Tá vendo uma excelente aula de inglês, né, da professora aqui no canal, achei sensacional. Espero que outros professores também possam estar junto com a gente aí, colocando aulas aqui no canal da escola, né? Então, assim, vamos começar a trabalhar um pouquinho. Você que está me acompanhando aí, manda sua mensagem para a gente poder saber que você está aí, tá? E daqui a pouco, na medida que a gente for passando aqui os slides, a gente vai mandando um alô aí, um salve para todo mundo. Convido também sempre os responsáveis a estar acompanhando junto com a gente aqui, né, as aulas, mais que não gosto de geografia, não gosto de história, mas que eu duvido muito, mas estejam sempre com a gente, tá? Participando. Bom, daqui a pouco eu mando um alô para todo mundo aí, um bom dia para todo mundo, tá bom, pessoal? Vamos começar a trabalhar para a live não ficar muito grande. Bom, então, a aula de hoje é sobre a União Europeia, a formação do bloco econômico mais integrado do mundo. Ou seja, o europeu, após a Segunda Guerra Mundial, ele chega num patamar que ele não poderia mais se reconstituir sozinho, porque você teve muitas perdas na Alemanha, na França. E com isso, com essa perda, né, por mais que você tenha a Inglaterra e França vencendo, junto com os aliados, né, com os Estados Unidos e a União Soviética, vencendo essa guerra, as perdas eram muito grandes. Né? Ou seja, aquele império europeu que existia antigamente deixou de existir porque, quando você fala de guerra, gente, quando você fala de guerra, você fala justamente de um período, né, de 4, 5 anos de destruição, de mortes. Então, é muito difícil da economia conseguir se restabelecer de um dia para o outro. Então, isso leva um tempo, e melhor, leva-se um tempo em grupo. Ou seja, em outras palavras, França, Inglaterra, a própria Alemanha, que perdeu a guerra, que teve territórios tomados, né, ocupados, eles acabaram tendo que se submeter a uma integração, a um princípio de uma integração, para que eles pudessem se restabelecer na sua economia. Então, falando um pouco de história, né, sobre esse assunto, as raízes históricas da União Europeia remontam à Segunda Guerra Mundial. A ideia de integração europeia surgiu para impedir que a morte e a destruição pudessem voltar a ser realidade. Em outras palavras, né, essa integração entre esses países europeus, eles nasceu justamente do fator medo. Porque, assim, a Primeira e a Segunda Guerra foram muito, muito desastrosas. Então, você imagina que esses países ficavam a todo momento... A Europa, gente, é palco, né, das duas grandes batalhas mundiais. Então, é lógico que a Europa teve mudanças na Primeira Guerra e na Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. E aí você tem aquela história da Alemanha nazista, a França declarando guerra a essa Alemanha nazista, né? Então, esses fatores foram cruciais para se pensar em fazer uma integração entre esses países, porque esses países integrados de forma econômica, principalmente, então, eles não poderiam mais guerrear entre eles, tá bom? Foi proposta pela primeira vez pelo ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Robert Schuman, né? Tanto que o primeiro tratado vai ser chamado de Tratado Schuman. Um discurso efetuado em 9 de maio de 1950.
Essa data, aniversário do que é hoje a União Europeia, é celebrada anualmente como o Dia da Europa, para você ver a importância. Então, esse ministro dos Negócios Estrangeiros, ele começa a ter uma importância muito grande dentro dessa realidade de integração europeia. Por isso que o nome do tratado vai se chamar Tratado Schuman, tá bom? Bom, enquanto vai mudando aí o slide, deixa eu ver quem está aqui, né? Tem gente pra caramba. Tem gente pra caramba. Caio. Eu sempre esqueço esse apelido aí do Estrogonofobaldo, sei lá. Eu sempre esqueço quem é. Raíssa, bom dia. Bom dia. Letícia, bom dia. Pedro, bom dia. Patrick, bom dia. Amanda de Jesus, minha representante, bom dia. Tem um aqui que eu não sei quem é. O Roger. O Roger, eu sempre esqueço, cara. Esse teu apelido é esquisito aí. Você coloca aí. Pior é no Zap, né? Que vocês botam as caras aí que, pô... Aí vem falar comigo no Zap, né? Pô, aí bota a cara de um boneco, de um monstro. Eu, hein? Vitória, bom dia. Dudinha, bom dia. Felipe, bom dia. E todo mundo, bom dia. Show de bola. Prazer tê-los aqui. Bom, falando sobre esses fundamentos. Assim, tá, você vai fazer uma integração, mas para quê? Ou seja, qual o sentido de se integrar, que esses países iriam se integrar? Então, esses fundamentos são importantes de você entender. Estabelecer uma união cada vez mais estreita entre os povos europeus. Você vai lembrar que a Europa ela é formada por antigos reinos. Então, esses reinos, muitas das vezes, guerreavam entre eles. E você vai ter a questão do idioma também, que vai ser justamente essa questão da origem dos reinos. E aí você tem toda aquela história do feudalismo, né? E depois você vai ter a formação dos estados modernos, e esses estados modernos, basicamente, você tem aquela necessidade do homem, né? De começar, de comercializar, de formar uma força, né? Dentro do seu país, que seja superior à da outra. Mas assim, e aí você tem aqueles conflitos de terra e várias outras coisas, e o reino querendo dominar o reino. Mas, nesse momento, a formação de um bloco seria importante para consolidar também a defesa da paz e da liberdade. Porque depois de 2 guerras mundiais, meu amigo, pô, ninguém estava aguentando, porque a guerra, você tem muita perda e difícil você conseguir se recuperar. Então, nesse momento, integrar era a melhor solução. Melhorar as condições de vida e de trabalho dos seus povos, aprofundar a solidariedade entre os povos, respeitando principalmente a sua história, cultura e tradições. Não sei se vocês já perceberam que tem uma diferença muito grande entre esses países. Por exemplo, um aluno uma vez me perguntou por que você tem tanta dificuldade em ver, por exemplo, né, em estabelecer, por exemplo, né, um vínculo entre alguns países da Europa. E ele me citou a seleção francesa. A seleção francesa tem muitos negros na seleção. E foi o motivo da pergunta do aluno. E eu falei porque a França não tinha essa relação de racismo. Ou seja, a França sempre foi, principalmente após a Revolução Francesa, sempre foi um país muito aberto. Assim como também a Inglaterra também sempre foi um país muito aberto. Já a Alemanha só foi permitir jogadores negros na sua seleção bem depois. Por quê? Porque são relações culturais. Ou seja, a França, né, sempre teve a relação mais aberta na política e principalmente na população. Já a Alemanha demora, né? Mas hoje em dia você tem jogadores negros na seleção alemã. Então, essa questão é cultural. E a história, a cultura e as tradições que vêm de muito tempo desses países acaba sendo esse diferencial, né? Ou seja, cada um vai ter seu idioma, cada um vai ter sua cultura, mas, nesse momento, o importante era você respeitar essas culturas, respeitar essa história,
respeitar as tradições e promover uma integração no que nós chamamos, né, de relação socioeconômica entre esses países. Tá bom? Bom dia. Gente, quando for falar, quando vocês forem me dar bom dia, né, galera, quando estiver aí, vocês botam o nome, que é aqui, como é que eu vou... Promise by. E aí, que é? Sei. Não sei. Não, isso é geografia, tá? Essa aula de hoje é geografia, Célia. Bom dia. Essa aula é de geografia, mas antes de efetivamente falar de geografia, a gente tem que passar pela história. As duas coisas estão conectadas. Então, geografia faz parte daquela matéria, daquela parte da Europa. E a gente vai terminar. E a próxima aula de geografia que a gente vai ter aqui vai ser a África. Mamá África, a minha mãe é mãe solteira e vai fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Julinha, amor, bom dia. Bom dia, bom dia. Com certeza, uma das preferidas, com certeza. Bom, vamos falar de... E a Amanda de Jesus, a aula que eu preparei, a próxima aula, você não pode perder. Vou até fazer você participar ao vivo aqui, depois que eu ouvir aquele poema, depois que eu ouvir aquela filosofia sua, eu vou te colocar aqui ao vivo para a gente poder conversar sobre África, né? Vamos falar sobre África. E, vou chamar alguns africanos, alguns brasileiros africanos ou afro-brasileiros para poder participar dessa aula aqui de África, que vai ser bem bacana aqui. Vou chamar 2 professores, vou chamar meu diretor e vou chamar 2 alunos. Dentre eles, Amanda de Jesus vai participar dessa... E vai recitar um poema aqui na minha aula. Já está convidada, já está intimada Amanda Jesus. Bom, continuando aqui a brincadeira, as principais etapas da construção europeia. Vamos lá. 1950 acontece a Declaração de Schuman. Se lembra daquele ministro que nós falamos? Então, esse cara aí, ele foi o principal articulador, tá? Isso Célia, é para copiar, tá? Para copiar tudo isso aí. A Europa não se fará de uma só vez. Passear por meio de realizações concretas. É necessário, antes de mais, criar solidariedade de fato. Esse foi o slogan, né, que Schuman utilizou para convencer os países a assinarem o decreto. Em 1957, surge o Tratado de Roma, Comunidade Econômica Europeia. Então, vamos dizer o seguinte, olha, começa aí em 1950. Quem começa em 1950? Vamos dizer o seguinte, em 1948, nós tínhamos o que nós chamamos de Benelux. Benelux. Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Foram esses países que começaram essa ideia de se integrar. Em 1957, o Tratado de Roma, ou seja, a Comunidade Econômica Europeia. Aí começa, né, as primeiras relações entre esses países de integração. Em 1992, surge o Tratado de Maastricht, ou seja, institui a cidadania da União Europeia, ou seja, você não seria mais alemão apenas, você não seria mais português, você não seria mais francês, você seria cidadão europeu. Então surge em 1992. Integra as comunidades existentes, todas elas, a Comunidade Econômica Europeia, a SECA, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, para justamente nessa época levantar a indústria, e estabelece como meta a criação de uma moeda única a partir de 92. 92, pessoal. 92 começa a história da moeda única, que aí você conhece muito bem, o euro. Tá? Então, assim, não esqueça. 1950 começa, 1992 fica mais integrado. Tá? Aí você vai ver que tem os países fundadores, e esse bloco vai sofrer alargamento. Tá? Ou seja, ele vai se expandir cada vez mais
aceitando membros para fazer parte dessa integração. Então, a União assenta nos princípios de liberdade da democracia, do respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades fundamentais, bem como do Estado de Direito, princípios que são comuns aos Estados-membros. Todos eles iriam seguir essa regra. A União Europeia encontra-se aberta a todos os países europeus que ela pretende aderir, que ela pretende, que eles pretendem, oh meu Deus, que ela pretende, já foi, pretende aderir, que pretendam aderir, rapaz, deu ruim, pretendam aderir e que adotem os seus princípios e objetivos. Em outras palavras, olha só, a União Europeia seria justamente o motivo do fortalecimento, né, após a entrada desses países. E fazer essa relação é muito importante, de que você estava olhando, depois de ter tido guerras, agora você olhava, né, para um bloco que poderia ser a chave do seu crescimento econômico. Esse era o motivo. E olha, outro motivo importante, do outro lado tinha os Estados Unidos, que estava num crescimento absurdo, um desenvolvimento absurdo. E os países europeus começaram a declinar. Então, somente juntos eles conseguiriam fazer frente ao gigante norte-americano, os Estados Unidos. Tá bom? Vamos lá? Sim, Aninha, bom dia. Beatriz. Bia, tudo bom, Bia? Legal, legal. Então, começou com a Europa dos 6, países fundadores: Bélgica, Alemanha, França, Itália, Luxemburgo e Holanda. Opa, quem são esses caras? Aquela história lá de 1957 que nós vimos, a Europa dos 6, tá? Surge a Europa dos 6. Então, se perguntar numa prova dessas aí qualquer, quais são os primeiros países a se integrar, né, de forma efetiva na Europa? A Europa dos 6, Bélgica, Alemanha, França, Itália, Luxemburgo e Holanda. Os 3 primeiros foram Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Depois que teve a entrada da França, da Itália. E a Alemanha, sem muita opção, teve que entrar também na brincadeira. Então, foi a Europa dos 6. Tá bom? Passa aí, meu parceiro Emanuel. Vamos lá. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia. Maravilhoso. Primeiro alargamento. E agora, o Emanuel, a partir daí vai ser mais rápido, tá? O primeiro alargamento, já falamos da Europa dos 9. Com a entrada, além daqueles 6 que nós conversamos, você vai ter a entrada da Dinamarca, da Irlanda e do Reino Unido em 1973. Então, você vai ter, em 1957, um salto, 1973, a Europa dos 9. Esse foi o primeiro alargamento, tá bom? Então, assim, a pessoa tem que desenhar o mapa? Não, não precisa desenhar o mapa. Mas você tem que colocar lá, Europa dos 9. Primeiro alargamento, Europa dos 9, certo? Aí você vai botar no seu caderninho bonitinho lá, ó. Primeiro alargamento, tal, a Europa do gato, segundo, pá. E assim você deixa bonito. Mas não precisa desenhar o mapa, né? Chega de sofrimento de desenhar o mapa, que nem a gente faz na sala de aula. Fica tranquilo. Então, só essa parte já me interessa. Tá bom? Vamos lá para o próximo alargamento da União Europeia. Vamos, vapt-vupt. Segundo alargamento, em 1981, entra mais um aí na brincadeira, tá? A Grécia. A Grécia, que lá na frente vai ser um dos países com a maior dívida externa, a maior dívida com a União Europeia, né? Mas ela entra nessa brincadeira aí a partir de 81. Então você vai ter a Europa dos 10, Europa dos 6, Europa dos 9, Europa dos 10. Então aí, ó. Tranquilo, ó. Show. É isso aí, entendeu? Tá surdo? É essa parada. Então, depois da entrada da Grécia, tivemos mais. Terceiro alargamento da Europa dos 12. Ou seja, Europa dos 6. Dá até para fazer uma música. Europa dos 6. Europa dos 9. Europa dos 10. Europa dos 12. Ou então, uma Europa comporta muita gente. 6 Europas incomodam muito mais. Sei lá. Canta a música aí. Essa música ficou horrível, né? Mas, enfim. Vamos lá. Em 1986, você tem a entrada da Espanha e de Portugal, os países ibéricos, né? Os
países ao qual eles tiveram até um pequeno desentendimento, né? Porque eram países colonizadores e tal, e achavam que não tinha que se envolver nisso, mas depois que eles viram que estava tendo um engajamento interessante, Espanha e Portugal entram na brincadeira também, tá? Os países, os maiores colonizadores aqui da nossa América Latina, eles entram nessa brincadeira no terceiro alargamento, tá? Pula aí, meu parceiro. Vamos que vamos. O quarto alargamento do bloco, a entrada dos países. E aí, pela primeira vez, começa a entrar os países que... Não foi dessa vez. Mas começa a entrar os países que tinham muitas dificuldades. Não no caso da Finlândia, nem no caso da Suécia, mas a Áustria, né, que já tinha uma pratinha, tinha dificuldades políticas muito sérias. Mas aí ele entra aí junto na brincadeira com Finlândia e Suécia. Então, a Europa dos 15, né? Áustria, Finlândia e Suécia entram nessa brincadeira aí, tá? Vamos lá, segue o barco. E a coisa está ficando grande. A partir de 2004, gente, a partir de 2004, aí a coisa cresceu demais. Aí o negócio ficou esquisito. Por quê, Net? Porque pela primeira vez, e foi a partir de 2004, que você teve o acréscimo nesse bloco dos países que pertenciam à Europa Oriental, ou seja, a Europa pobre. Se lembra dessa história? Eu não sei quem está me ligando aqui essa hora da live, mas tudo bem, né? Fazer o quê, né? Desligar o telefone aqui que... Bom, mas enfim. Então, galera, entenda uma coisa. Você está falando aí de um período em que, 2004 que eu estou falando, né? Já anos 2000, em que foi um marco para esse bloco, né? Praticamente você está completando o bloco ali. Então, você começa a aceitar países, né, da Europa pobre. Esse alargamento foi muito importante em 2004. Você teve a entrada aí de países como, por exemplo, Letônia, Hungria, Eslovênia, Malta, Chipre. Ou seja, você tem a entrada de 10 países daquela Europa pobre. Então, galera, olha só o tamanho que o bloco atingiu. Ou seja, atingiu um tamanho e uma importância política e econômica também muito importante, já que você, pela primeira vez, você iria absorver essa galera da Europa Oriental, tá? Fica ligado nesse processo aí. E aí, completou-se o que nós temos hoje, 27 países. Então, em 2007, você tem a entrada da Bulgária e da Romênia e você fecha aí os aspectos da União Europeia. Então, aí você tem Europa a 27. Europa 27. São 27 países da União Europeia. Tá bom? Então, assim, tivemos 6 alargamentos com a entrada gradual de países europeus. E aí você tem uma integração muito maior, que você vai ver agora, no próximo slide. Tá? Ou seja, 27 países. Agora, você tem alguns candidatos. Porém, são meio, vamos dizer que o caso da Turquia é mais complicado, porque a Turquia tem sérios problemas territoriais de povos, né? Como, por exemplo, os curdos, né? E você teve toda aquela história do Império Otomano que dificulta, e também a questão política da Turquia com a religião, dificulta um pouco a entrada da Turquia na União Europeia. Já foi pedido várias vezes a entrada da Turquia, mas ela não consegue entrar. Lembrando que a Turquia é igual a história da Rússia, que nós já vimos em outras aulas. É um país bicontinental. Mas só que as suas tradições e a sua política está mais voltada para a questão asiática do que a própria Europa, apesar de que Istambul fica na parte europeia. Então, o outro candidato importante é a antiga República da Macedônia, pedida em 2004, só que ela não entrou junto com aquela galera. A Croácia
que teve um pedido de adesão em 2003 e até agora não entrou. A Turquia, mais antiga, de 1987. Mas a Turquia talvez seja o país mais icônico dessa história, por tudo isso que eu já tinha falado com vocês. Tá? Então, a partir dessa história toda, nós podemos falar algumas relações aí que ocorreram, né, com a União Europeia. Quando eu falo de objetivo da União Europeia, seriam as relações principais. Então, o que a gente vê? Os objetivos. Qual é o objetivo, afinal de contas, da União Europeia? Você viu, né? Tratado de Maastricht. Ou seja, você teve o objetivo primeiro, da relação social. Livre circulação de pessoas. E aí você olha para o lado econômico. Livre circulação de serviços. Ou seja, você, cidadão europeu, você poderia circular livremente por todos os países membros, só mostrando a carteira de identidade. Tá? A carteira de identidade dessas pessoas iriam mudar, ou seja, não seria mais cidadão alemão e cidadão europeu. Livre circulação de serviços, livre circulação de capitais e livre circulação de bens, que seria a economia passando para um lado e para o outro dos países membros. Políticas comuns, você tem o Conselho de Meio Ambiente, emprego, pesca, Conselho de Agricultura, indústria, comércio externo, cultura, justiça, segurança e desenvolvimento regional. E aí você tem a cooperação entre esses países, né? Ou seja, o compartilhamento de ideias e também de relações científicas, tecnológicas, econômicas e humanitárias. Ou seja, uma integração completa, e o que faltava era a cereja do bolo, que vai acontecer em 99 e 2002, que é a chegada do euro. Tá? Ou seja, em 99 se pensa na ideia de uma moeda comum, mas ela efetivamente só vai entrar em cena em 2002. Ou seja, Portugal é o país que tem o melhor destaque, por isso que você fala de Tratado de Lisboa, né, que vai ter o maior destaque nessa circulação, ou seja, é o país que vai se adaptar mais fácil a essa junção do euro. Tá? E o euro, que é a segunda moeda mais importante do planeta hoje em dia. E aí eu posso colocar uma ordem para você, se você quiser. Em termos de valorização, o dólar ele é absoluto, o euro, libras, né, que são as moedas que vão ser as mais importantes do mundo. Né? E podemos destacar também uma outra, né? Mas assim, não é que ela seja mais importante, mas ela tem uma influência muito grande, que é a renminbi, a moeda da China. Moeda da China. Tá? Então, assim, vamos botar dólar, euro, libra, renminbi. São as moedas mais importantes do mundo atualmente. Símbolos da União Europeia, bandeira com 2 estrelas douradas, né? O hino, o Dia da Europa, que é dia 9 de maio de 1950, aquele tratado de Schuman que nós vimos, né? E a moeda euro, moeda adotada por vários países da União Europeia. Nem todos os membros aceitaram essa moeda. Então, para deixar claro aqui, a Inglaterra não... tipo assim, ela aderiu, ela aceita, mas ela não abriu mão da sua libra. Ela não abriu mão da sua libra. Tá? Então, assim, a União Europeia, ela teve uma aceitação, mas nem todos os países abriram mão da sua moeda, como no caso da Dinamarca, né, que não aceitou, né, abrir mão da sua moeda, e muito menos o Reino Unido, a Inglaterra, né, que continua mantendo a sua libra aí. Beleza? Show de bola? Quem é que está aí? Bom, galera, essa foi a nossa live aula de hoje. Lembrando que a live tem que ser uma coisa mais rápida. Espero que todos vocês tenham compreendido a nossa aula. Eu espero que todos vocês, né, estejam bem, acima de tudo. Morrendo de saudade de todos vocês. E assim, espero que vocês coloquem tudo isso aí em dia, que eu tô cobrando, hein? Eu tô cobrando, tá? A galera aí sabe que eu tô cobrando. Primeiro, me apresentem tudo anotadinho, bonitinho, para quando a gente voltar, né? A gente não sabe quando, mas quando a gente voltar, esteja tudo organizadinho, para a gente não se perder, tá bom?